Giro dos Clubes. No Esporte em Debate. Destaque do Corinthians, Pedro Ramiro. O Corinthians vai entrar com uma representação na CBF contra o árbitro Yuri Elino, que apitou o empate por 0-0 contra o Atlético Mineiro. Na súmula, ele relatou reclamações e ofensas de Augusto Melo e também de Rubão. O Timão já treinou hoje pela manhã, de olho no duelo contra o Juventude, quarta-feira, em Caxias do Sul. Agora o Palmeiras, Bruno Migliozzi. Palmeiras surpreende e anuncia Felipe Anderson, meio atacante de 31 anos, como nova contratação. Ele está na Lazio e chega ao Verdão em julho deste ano. Assinou um pré-contrato sem custos. Seu vínculo com o Palmeiras vai até dezembro de 2027. São Paulo, Paulo do Vale. Pressionado e agora sem o respaldo da própria diretoria que não aparece, Thiago Carpini tem mais um problema. James Rodrigues sentiu um desconforto muscular na atividade de hoje e pode desfalcar o São Paulo, quarta-feira, 9h30 contra o Flamengo, que pode ser a despedida do treinador no tricolor. O Santos, Felipe Melo. Santos fecha acordo com o meia Patrick do Atlético Mineiro. O jogador deve ser anunciado após a liberação do transfer ban. O clube da Baixada vai pagar $1 milhão em 2025 por 80% dos direitos do atleta. Patrick é o 16º reforço da temporada. E hoje o Peixe desistiu da negociação pelo goleiro Rafael Cabral e vai manter João Paulo na meta santista. Para fechar, o técnico do feminino, Cleiton Lima, pediu demissão após onda de protestos. Acusado de assédio moral e sexual, ele nega as acusações. Pô, isso é muito sério, hein? Foi pesado esse negócio, demais. Mas o presidente Marcelo Teixeira deu uma entrevista no sábado, hoje é segunda, dizendo que não havia nada contra o Cleiton. Investigaram e que não tinha nenhuma prova contra o jogador. Só que os protestos... Só que os protestos das jogadoras de futebol feminino, não só do Santos, como no geral... O que pegou foi o do entorno, geral. O sistema, né? Entendeu? Isso deixou ele muito pressionado. Sim. E aí hoje ele veio a público, procurou a diretoria para dizer que gostaria de se retirar. É um assunto delicado. O presidente Marcelo Teixeira, sábado, deu uma entrevista lá no hasteamento. Teve um evento de hasteamento da bandeira do Santos. Sim. Uma cerimônia onde o presidente deu entrevista. E ele foi perguntado pelo Felipe Camargo, do De Olho no Peixe, pelo seguinte: e o Cleiton Lima? O senhor vai mantê-lo? E aí o presidente disse assim: não há nada comprovado contra ele. Ele continua. Isso no sábado. E hoje... Essa é uma acusação muito séria, né? E claro que isso precisa de investigação. Provavelmente agora isso vai ser investigado. Mas o que chama atenção, não é, Pretzel, é que não foi uma coisa que ficou restrita ao time do Santos. Isso ganhou corpo em outros times, em outros clubes, inclusive no Corinthians. Né? As jogadoras do Corinthians fizeram um protesto aí no fim de semana. Então, olha, que isso seja apurado e... Mas tem provas. Se o então, próprio Santos disse que não tem provas. Então, são 19 cartas anônimas. Né? 19 cartas anônimas que foram enviadas, foram encaminhadas. E acho que o que fica de exemplo aí também é que o futebol, as mulheres, as moças, elas são muito mais organizadas, elas são muito mais engajadas do que os homens no futebol no Brasil. E elas param mesmo, elas protestam, elas reclamam. O jogador de futebol brasileiro não tá nem aí. Tá, mas qual é a diferença de uma acusação sem provas de assédio com uma acusação que o John Textor tá fazendo de manipulação de resultados sem provas? Então, qual a diferença? Essas 19 cartas, né, elas estão aí nas mãos da justiça. Anônimas. Então eu não estou duvidando de nada, só que eu quero ver fatos. Sim, aliás, eu acho que o Cleiton Lima é uma entrevista, eu acho que para ele, né, porque... Por isso que eu acredito que vai haver uma investigação. Exato. Aí, porque é isso, não é? Se ficar comprovado, apurado, o rapaz vai pagar o que ele deve, e se não ficar, ele tem que seguir a vida dele. Mas quando você tem aí 19 manifestações, acho que você pelo menos precisa parar para dar uma atenção. E o Santos fez, né? Fez ali a sua investigação, fez ali o seu levantamento, não encontrou nada, vamos ver. Te lembra do Falcão no ano passado, Paulo Roberto Falcão? Sim. Houve uma denúncia de assédio contra ele, lembra disso? Foi. Ele como executivo do Santos, né? Foi, Passaram-se um mês e o presidente Rueda veio a público dizer que que não tinha nada, que foi arquivado o caso por falta de provas.
Não é passar o pano nem nada, mas quando se acusa, tem que ter provas. Ter provas. É só isso que eu acho. Apenas isso. 8h34, contratação do Patrick para a Série B. É um bom jogador para a Série B hoje. Chega e joga no Santos na Série B. Mas no Galo estava fora dos planos. Não tem espaço. Totalmente fora dos planos no Atlético Mineiro. E aqui no São Paulo ele brigou com o Rogério Ceni e acabou sendo negociado com o Atlético Mineiro. Destaque do Bragantino, Bruno Puzóvio. Cleiton trata a contusão na coluna e é dúvida para enfrentar o Vasco. O Bragantino se reapresentou na manhã desta segunda-feira após o empate por 2-2 com o Fluminense no último sábado pela primeira rodada do Brasileirão. Nesse retorno, Massa Bruta teve algumas novidades em relação ao departamento médico da equipe. O goleiro Cleiton, que teve de ser substituído no intervalo da partida, entrou no DM para tratar uma contusão na coluna na região lombar. Com isso, ele é dúvida para a partida contra o Vasco nesta quarta-feira às 7h da noite no Nabia Bichedi pela segunda rodada do Brasileirão. Futebol Mineiro, destaque de Patrick Vaz. O Cruzeiro confirma que negocia a saída do goleiro Rafael Cabral. O destino de Cabral seria o Santos, mas a diretoria já informou que não vai fazer uma proposta pelo goleiro do Cruzeiro. Após a vitória nesse domingo por 3-2 sobre o Botafogo no Mineirão, o técnico Fernando Seabra confirmou a negociação e diz que ficou sabendo após a divulgação da lista dos relacionados para o jogo. É uma questão da diretoria, é uma negociação que está em curso e a diretoria vai trabalhar com o Rafael da melhor forma possível nesse sentido. Como é algo que influencia a tomada de decisão do jogador sobre a vida profissional dele, a gente precisa dar o espaço, respeitar e deixar a diretoria interagir com ele para escolher o melhor caminho. Não, eu soube durante a tarde, ele treinou de manhã e durante a tarde eu soube, surgiu uma proposta e diante disso o jogador está elaborando, ele está pensando, ele está refletindo. Cabral chegou ao Cruzeiro em 2022 e ajudou o time a conquistar a Série B do Brasileirão para retornar à elite. Ele tem 33 anos, 120 jogos com a camisa do Cruzeiro, mas estava com a imagem desgastada após sucessivos erros em momentos decisivos do Clube Celeste. Agora, não sei se tu concorda, que o João Paulo é mais goleiro que o Rafael Cabral hoje. Claro. Esse suposto interesse do Santos, eu fiquei me perguntando, por quê? Acho que é um reserva pro João Paulo, né? É inexplicável isso. Acho que é um reserva pro João Paulo. O João Paulo é mais goleiro que o Rafael Cabral. É que o Rafael... vamos esquecer, o João Paulo salvou o Santos, só não conseguiu salvar do rebaixamento. Exato, mas quantos jogos o João Paulo foi eleito melhor em campo ano passado, na temporada? Vários. Era o craque do time. O João Paulo, ano passado, era o craque do Santos. Era o melhor jogador que o Santos tinha. E ele continua sendo um goleiro muito bom. Continua sendo. Aqui, claro, né? Ninguém é intransponível. Falha, não é? Tem falha vez ou outra. Mas o João Paulo vai continuar sendo o titular do gol do Santos. Para mim, não tenho dúvida disso. Vamos ao destaque do futebol carioca. O Rio de Janeiro, Guilherme Faria. Marcado inicialmente para esta segunda-feira, o julgamento do dono da SAF Botafogo, John Textor, foi adiado no Superior Tribunal de Justiça Desportiva. O norte-americano será julgado por não apresentar provas das acusações de um suposto esquema de manipulação de resultados no futebol brasileiro ao STJD. O adiamento foi determinado pelo relator do caso, o auditor Miguel Ângelo Cansado, que está viajando e pediu mais tempo para analisar os documentos. Textor será julgado na próxima sessão da primeira comissão disciplinar do STJD, que ainda não tem data definida. A Polícia Civil e o Ministério Público do Rio investigam as denúncias. Agora o futebol gaúcho, Leonardo Moll. O Grêmio segue ativo no mercado de transferências e demonstrou interesse na contratação de Edenilson, ex-jogador do Inter, que hoje está no Atlético Mineiro. O tricolor já se reapresentou no CT Luiz Carvalho após a derrota para o Vasco da Gama na estreia do Brasileirão no estádio São Januário. Já o Inter também se reapresentou na tarde desta segunda-feira, após folga no último domingo. O Colorado bateu o Bahia no último sábado no estádio Beira-Rio por 2-1 e agora se prepara para o confronto diante do Palmeiras, que acontece na próxima quarta-feira na Arena Barueri. Destaque de Goiânia, alô Felipe André. E por aqui no futebol goiano, o Atlético se reapresentou após a derrota para o Flamengo e muitas reclamações a respeito da arbitragem de André Luiz Schettino. Inclusive, nesta terça-feira, o Dragão chega no Rio de Janeiro e irá se reunir presencialmente para fazer uma reclamação formal na CBF pela arbitragem do jovem de 29 anos. Enquanto isso, o Atlético deve perder sua dupla de zaga titular, Alex suspenso e Adriano Martins com corte na cabeça,
não devem enfrentar o Botafogo. Enquanto isso, Goiás e Vila Nova se preparam para a semana que marca a estreia da Série B do Campeonato Brasileiro. Destaque olímpico, Marcela Souza. Bernardinho faz primeira convocação no seu retorno ao comando da seleção brasileira masculina de vôlei. A lista visa a disputa da Liga das Nações, única competição internacional antes das Olimpíadas de Paris. O primeiro grupo conta com 12 atletas que já encerraram a participação na Superliga. A novidade é o retorno de Douglas Souza, ponteiro que deixou a seleção depois da participação nos Jogos de Tóquio. No entanto, o atleta recusou a convocação em suas redes sociais e afirma que segue agora somente com seu clube e desejando sucesso à seleção brasileira. E na praia tivemos medalhas. O Brasil subiu ao pódio 2 vezes no Challenge de Guadalajara de vôlei de praia. Agatha e Rebeca chegaram até a final, mas pararam na dupla suíça depois de perder por 2-0 e ficaram com a prata. Evandro e Arthur caíram na semifinal para os alemães, mas conquistaram o bronze depois de ganharem da dupla cubana por 2-0.